Fala aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal do Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. E cara, a gente vai bater um papo falando sobre esse campeonato carioca. Vamos fazer aqui uma reflexão, pois na minha opinião, a gente está falando de um dos piores campeonatos cariocas da história do futebol. Aí você pode falar assim, pô, mas não, cara, que é isso? Que exagero, Godoy. Tem um atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, tem os recentes campeões da Libertadores. E é inclusive por esse motivo que talvez este campeonato seja um dos piores. Pode parecer um pouco confuso, mas chega junto e vamos falar sobre esse campeonato que tem sido um enorme fiasco e está sendo desinteressante. Essa é a verdade. O nosso canal tem a parceria com o SofaScore. Você quer saber de tudo o que acontece com o seu time, acompanhar as estatísticas, jogos, acompanhar lance a lance de graça? Baixe já o SofaScore. O link eu deixo aqui na descrição do nosso vídeo, também deixo no nosso comentário fixado. Acessa lá, baixa no celular de vocês e aproveite tudo que tem no aplicativo do SofaScore gratuito. É o seguinte, pessoal. O Campeonato Estadual dessa temporada, o Campeonato Carioca, ele tá reunindo, né, o Botafogo, que é o campeão brasileiro e atual campeão da Copa Libertadores, tem ali o campeão da Libertadores de 23, que é o Fluminense, tem o campeão da Libertadores, que é o Flamengo, de 2022, com a exceção do Vasco da Gama, os clubes do Rio de Janeiro vivem o seu melhor momento e tá havendo uma enorme coincidência e raríssima na história do futebol carioca, grandes momentos entre ali os rivais, eles estão trocando protagonismo. E paralelo a isso, o que está acontecendo é um desinteresse até de grande parte do público, dos seus torcedores respectivos de cada time. Pô, está vendo o campeonato estadual já com uma importância bem, sabe, bem campeonato estadual. E se a gente levar em consideração o objetivo final, ele é o torcedor. Não importa se o Vasco da Gama tem o Felipe Coutinho, se o Flamengo tem o Arrascaeta, se o Fluminense tem o Thiago Silva, se o Botafogo é atual campeão da Libertadores, do Brasileiro e tem os seus jogadores, se não desperta o interesse do torcedor sair de casa para assistir o jogo ou de ligar a sua televisão dentro de casa. A verdade é que esse protagonismo desses clubes e esses objetivos que eles alcançaram nos últimos anos, objetivos até históricos, eles de uma certa forma colocaram o campeonato estadual no lugar dele. Já tivemos campeonatos muito ruins e desinteressantes, seja pelo regulamento, seja pelo nível técnico, seja pelo que for. Já tivemos campeonatos bem ruins. Um dos marcantes no ano 2000, logo que vira o novo milênio, foi o Campeonato Carioca de 2002, conquistado pelo Fluminense, na época era conhecido como Caixão 2002, tendo referência, então, o seu presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Caixa d'Água. Foi um campeonato muito confuso, foi um campeonato bem desinteressante, já num período que havia um problema até um pouco de transmissão, e aí o campeonato estadual ficou bem em segundo e terceiro plano. Dessa vez não, tem onde você quer assistir, você tem acesso à acessibilidade do campeonato, você consegue assistir praticamente todos os jogos. A grande questão é que você não quer ver praticamente nenhum, nem até do seu time. A gente vê nos clássicos, Botafogo e Fluminense, menos de 10 mil torcedores dentro do estádio Newton Santos. Flamengo e Fluminense, não chegou a bater nem 40 mil torcedores dentro do Maracanã para ver o primeiro Fla-Flu do ano. Fato esse que está desinteressado. E por que está desinteressado? Porque recentemente o torcedor do Flamengo sentiu o gostinho de ser protagonista a nível nacional e sentiu o gostinho de ser protagonista a nível continental, sendo campeão da Copa Libertadores no intervalo curto e estando ali sendo campeão e bicampeão brasileiro. Títulos enormes. Recentemente, o Fluminense foi campeão da tão sonhada Copa Libertadores, vencendo um Boca Juniors no Maracanã, um sonho realizado para o torcedor tricolor. E agora o mais recente de todos, no ano passado, o Botafogo. O Botafogo, que até então não tinha esse título de Copa Libertadores, o único no Rio de Janeiro, ele consegue com uma campanha avassaladora histórica, vencendo São Paulo, vencendo Peñarol, vencendo Palmeiras, vencendo o Atlético Mineiro numa decisão extremamente emocionante que no início da partida já parecia que poderia ter uma certa dificuldade. E campeão brasileiro. Algo que não acontecia desde Túlio, Gonçalves, Donizete, Wagner, a gente estava falando de aproximadamente 30 anos. Qual é a motivação desses torcedores que atingiram o ápice da sua felicidade vendo a realização esportiva sendo ali cumprida dos clubes? Ele vai ligar a televisão e assistir ou vai ao estádio para assistir Botafogo e Boa Vista, Botafogo e Macaé, Fluminense e Madureira, Flamengo e Bangu, até confronto entre eles. Antigamente, o campeonato estadual ele servia como um preenchimento de uma lacuna, de uma carência que existia, sim,
nos torcedores, com a exceção, o jogo virou, do Vasco. O Vasco, ele conseguia ser o protagonista nacional, ele conseguia ser o protagonista até continental no final dos anos 90, onde ganhava títulos brasileiros e ganhou a Copa Libertadores, e tinha ali o Campeonato Estadual. E os outros três estavam numa briga. Para vencer o Campeonato Estadual, era praticamente você ficar validando a sua autoestima. Afinal de contas, se Flamengo, Fluminense ou Botafogo não vencessem o Campeonato Estadual num longo período dos anos 90 até os anos 2000, eles iam vencer o quê? Então o campeonato estadual, de uma certa forma, ele preenchia ali um vazio que estava. Agora não. São torcedores extremamente realizados que viram façanhas históricas e aí colocam o campeonato estadual no seu lugar, como pré-temporada. E a exceção que hoje é o Vasco, a exceção negativa, é o mínimo de pudor que o torcedor vascaíno tem. É evidente que o Vasco da Gama quer conquistar o campeonato estadual e de uma certa forma seria importante, mas haveria até um certo constrangimento dele ficar festivando uma competição onde Fluminense, Flamengo e Botafogo conquistaram a glória eterna num espaço tão o torcedor do Vasco está até um pouco constrangido, mas obviamente ninguém quer perder. O fato é, seja Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo, eles têm mais receio e medo de perder um campeonato do que fatalmente uma vontade de querer ganhar o campeonato estadual. E isso está saindo da arquibancada e entrando também dentro de campo. Vocês já observaram quantos profissionais, sejam eles de Vasco, Fluminense, Botafogo ou Flamengo, quando têm oportunidade para falar, eles falam de uma forma depreciativa o campeonato estadual, colocando ele no lugar que seria uma pré-temporada? Recentemente, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, repetiu várias vezes, falando que o Flamengo ainda está num período de pré-temporada, onde a temporada, de fato, do Flamengo vai começar com as principais competições, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Super Mundial, ainda tem essa coincidência, né? 3 desses 4 clubes vão disputar o Super Mundial. Então, o que entra? Qual é a importância desse campeonato estadual? O Botafogo com um enorme problema para conseguir ali um novo treinador, mas está levando aquele ano passado foi assim, não tem nenhum problema. É um risco que o Botafogo está tentando assumir. Deu certo no ano passado e pode vir a dar certo de novo. E o torcedor do Fluminense também tem visto como pré-temporada. Na verdade, o Campeonato Carioca, que tem longas datas, a gente está falando de um campeonato praticamente equivale a um turno de campeonato brasileiro, é visto como pré-temporada. E além dessa visão, ainda tem a esculhambação. Sim, meus amigos, é um campeonato estadual extremamente esculhambado até mesmo por esses profissionais. O treinador, mais uma vez, Felipe Luiz, reclamou da bola. O experiente, muito importante, zagueiro do Fluminense, também reclamou da bola e recentemente falou do péssimo gramado do Maracanã. Outro que também reclamou do gramado do Maracanã foi o atleta Guga. O goleiro Rossi do Flamengo também falou da bola e vários outros profissionais. Pré-temporada foi dita por Felipe Luiz, já foi dita por Carille e até mesmo por Mano Menezes. Tudo isso que, de uma certa forma, trata o campeonato como ele é. Ele é inferior. E hoje ele não está compatível às grandezas e conquistas de Flamengo, Fluminense e Botafogo e do tamanho e realização que o Vasco precisa. É por isso, o campeonato de 2025, na minha opinião, é um dos piores campeonatos cariocas da história do futebol. O desinteresse do torcedor, ele é evidente e ele reflete na arquibancada e na audiência. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, tamo junto, deixa aí o seu like e valeu!